Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais um The Purple Armchair. Eu sou a Teacher Patrícia, viajante e professora de inglês, e estou fazendo esses vídeos para complementar um pouquinho o conteúdo relacionado à minha viagem, mas não só isso, né? Pode ser reflexões assim que eu tive durante a viagem, que eu tenho de leituras. Então, se vocês gostam desse tipo de assunto, já peço para se inscreverem aí no canal, curtirem o vídeo, dar aquela força para teacher, que sempre ajuda. Vamos lá, guys. O que eu vou falar hoje? Sobre um assunto não convencional, porque eu acho que não é todo mundo que fala sobre isso, principalmente pessoas assim que têm a profissão que eu tenho e tal, não vejo tanto, mas que eu acho que, como eu tô falando aqui das coisas que eu acredito, né, das coisas que eu vivo, eu acho que é interessante eu falar sobre isso, que fez parte da minha viagem, né. Vamos lá. Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer diversos tipos de assuntos, né, e um dos assuntos que eu gosto muito de saber a respeito é a astrologia. Eu gosto muito de astrologia de uma forma mais aprofundada, né, não é uma forma, assim, meio superficial, lendo no horóscopo só, né, não, eu gosto de me aprofundar sobre, alguns aspectos, e sobre pessoas que eu conheço, sobre mim mesma, né, me conhecer melhor. Há muitos anos que eu acompanho coisas a respeito de astrologia. E existe uma linha da astrologia, que é a astrocartografia, que junta aspectos de astrologia com aspectos de cartografia, dos mapas, das localizações, né. E antes de eu fazer essa viagem, eu senti de fazer o meu mochilão, né, tô falando do meu mochilão, de fazer uma consulta com uma astrocartógrafa, com uma astróloga que também fala bastante sobre astrocartografia. E aí eu marquei uma consulta com a Andressa, que é uma astróloga muito legal, muito competente. E aí, ela fez a previsão, né, ela fez a leitura do meu mapa e tal, e disse quais aspectos são interessantes em determinados países, quais aspectos eram interessantes para mim em determinados países, países que tipo de sensação, que tipo de energia eu poderia ter em determinados países, né. Ela fez essa leitura, assim. E aí meio que ela confirmou algumas intuições que eu tinha, né, porque eu sempre quis muito ir pra Colômbia, e sempre tive vontade também de voltar para o Chile, né. E aí ela meio que confirmou algumas coisas pra mim, né, então ela falou pra mim que eu tenho uma linha de Marte na Colômbia e no Peru, e uma linha da Lua no Chile, né, eu já disse aqui em alguns vídeos. E, bom, gente, resumindo como isso foi pra mim, assim, na prática, né, foi muito interessante ver, como isso se manifestou, assim, na minha viagem, né. Eu realmente senti diferenças. Então, por exemplo, a Colômbia é um lugar que eu senti que eu tive muitas oportunidades de interagir com figuras masculinas, assim, todos os lugares que eu fui tinham bastante pessoas, homens, né, e pude fazer amizade com muitos homens. E também outro aspecto que eu percebi foi que eu consegui, por exemplo, fortalecer muito mais a minha capacidade, assim, no meu trabalho, né, que ela falou que seria uma coisa benéfica para o meu trabalho, então foi um momento em que eu fui muito da ação, assim, eu fiz muito conteúdo, né, eu trabalhei muito na Colômbia, porque eu comecei a trabalhar ali na Colômbia, né, no comecinho eu fui de férias, mas depois eu fui como nômade mesmo, trabalhando e viajando ao mesmo tempo, e foi um momento, assim, que eu trabalhei bastante. Ali
o primeiro mês que eu fiquei em Medellín, né? Ou Medellín. Então eu senti que na Colômbia teve aquele gás, assim, me deu muito gás estar na Colômbia, me deu muita força, me deu muita vontade de fazer as coisas, estar na Colômbia, né? E depois eu fui para o Peru, que também é um lugar onde eu tenho linha de Marte, e que veio um aspecto que eu também fiz muito, eu também produzi muita coisa. Se vocês forem ver os meus vídeos ali, a maioria dos vídeos é do Peru, né? A maioria dos vídeos é da Colômbia e do Peru, inclusive. Mas ele me desafiou, né? Então o Peru foi um lugar em que eu tive alguns desafios e que eu acho que tá relacionado com isso. E ela antecipou pra mim, né? A Andressa, ela antecipou pra mim, ela falou assim, olha, pode ser que esses lugares você seja desafiada, mas é no sentido, assim, de você desafiar a si mesmo, de você se superar. E foi exatamente essa sensação que eu tive no Peru, né? Eu senti que em muitos momentos foi o lugar que eu fui mais desafiada, mas foram os momentos, assim, que eu senti que eu cresci muito, né? Como profissional, como viajante mesmo, assim, de entender que eu poderia fazer mais, que eu teria capacidade de fazer mais, de ir para mais lugares, porque eu tinha total capacidade de lidar com as situações que iriam aparecer. E isso eu descobri no Peru, né? E foi um lugar que eu me senti muito forte mesmo, depois que tudo isso aconteceu. E daí eu fui pro Chile, e aí, gente, aí que eu vi a diferença, completa diferença de energia, assim, mudar. Quando eu cheguei no Chile, eu me conectei muito mais com as minhas emoções, né? Como eu tenho a linha da Lua, e a Lua, se vocês forem pesquisar, ela tem muita relação com as nossas emoções, né? Com essa parte mais interna, essa parte mais o nosso subconsciente, a nossa parte mais artística, né? E foram todos os sentimentos que eu tive quando eu cheguei no Chile, né? É um lugar que, assim, que eu me sinto extremamente confortável em Santiago, eu me sinto em casa, eu me sinto acolhida, só que é um lugar que mexe muito comigo emocionalmente, e é uma coisa tão forte isso, que a primeira vez que eu fui para Santiago, a primeira vez que eu fui pro Chile, eu lembro que no avião, eu olhava assim, quando eu tava chegando no Chile, eu olhava para as Cordilheiras dos Andes e eu comecei a chorar loucamente. E eu não sabia por quê. Eu comecei a chorar muito, né? E eu falava, gente, o que tá acontecendo, assim, né? Por que eu tô tão emotiva? E eu não entendia. E durante minha viagem ela foi muito emocionalmente intensa, assim, foi uma viagem linda, né, que eu tive muita conexão comigo mesma, mas ela foi emocionalmente intensa, e quando eu saí, quando eu tava fazendo minha viagem de volta pro Brasil, do Chile pro Brasil, nessa primeira viagem, eu também chorei muito, né, e eu não entendia por quê. Aí quando eu fiz minha consulta com a Andressa, eu entendi, né, eu entendi que era um lugar que eu tinha essa conexão emocional forte, né, e que fazia eu entrar em um contato muito forte com as minhas emoções. E nessa segunda vez, foi exatamente isso que aconteceu novamente, né, foi um lugar em que eu vinha numa pegada muito ali do Peru, da Colômbia, enfim, né, essa pegada de fazer, de alcançar, de, enfim, realizar as coisas, o que é muito bom, que eu precisava disso. Eu sinto que eu coloquei muitas coisas em prática na minha vida depois de estar nesses lugares. Eu acredito que isso tem influência, né, eu estar nesses lugares, eu me colocar em movimento, assim, ir pro mundo, né, e encarar as coisas sozinha e falar, não, eu vou realizar essas coisas, eu precisava disso. E aí, quando eu cheguei no Chile, eu total me conectei com as minhas emoções, né, vi que eu tava sentindo falta da minha família, e comecei a me questionar mais em relação às coisas que eu queria emocionalmente pra minha vida daqui pra frente, né. E só de estar lá, né, eu lembro que eu estava andando, assim, no Centro Cultural Gabriela Mistral,
E aí me veio uma emoção, porque eu estava vendo, uns artistas lá cantando, uns rapazes que estavam fazendo, uma murga, né, que é um estilo típico do Uruguai, o estilo de música típico do Uruguai, que as pessoas fazem como se fosse paródias, né. E eu vi esse grupo e eu estava andando acho que era num domingo. Um domingo lindo, assim, né, que enfim, foi muito gostoso, e eu andando e, assim, me veio aquela emoção e eu comecei a chorar no meio do centro cultural. Eu falei: "Gente, de novo, esse lugar só me faz chorar", mas é assim, um contato com as emoções muito positivo, o problema é que, assim, você tem que sentir e aí você tem, né, eu acho que tem que dar espaço pra sentir essas emoções, e depois, né, vamos lá, outro dia, né. E isso vai acontecer muito numa viagem. Se você fizer uma viagem longa, as emoções elas são um fator muito importante da gente olhar e da gente acolher e da gente sentir, né. Então, a gente fala muito dessa coisa do realizar, né, vou visitar os lugares, essa coisa mais ativa, essa energia mais ativa, que é bacana, que é legal, né. Vou fazer trilha, vou fazer nã né, mas como essas viagens elas são parte da nossa vida, cotidiana, acaba sendo a nossa vida, você vai ter que ter os momentos eu recomendo, né, que você tenha, pelo menos foi o que eu fiz, para entrar em contato com as suas emoções, acolher as suas emoções, né. E eu tive uma oportunidade maravilhosa de fazer isso no Chile consciente, né, porque é que nem a primeira vez que eu fui, eu vi que tinha momentos que eu estava, assim, muito emocionada, muito, comovida, mas eu não sabia exatamente por quê, né, e eu acho que eu não soube gerenciar muito bem na primeira vez. E essa segunda vez, com mais consciência do que estava acontecendo, eu soube gerenciar melhor e saber exatamente o que eu precisava e por que que eu estava passando aquilo. Então, esse estudo, né, ajuda bastante a gente a se conhecer melhor, que eu acho que é uma das questões super importantes, numa viagem, gente, né, e aí eu posso também acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, como o autoconhecimento ele é importante durante a viagem. Mas é uma ferramenta que te ajuda a navegar na viagem com mais, clareza, né. Então, aquelas coisas que você não entende muito bem porque acontece e tal, às vezes a astrocartografia ela pode te ajudar a se entender melhor, né. Bom, essa é a minha experiência, né, se alguém tem aí experiência com astrocartografia fala, eu adoraria saber, e nos vemos no próximo vídeo gente. Até mais, beijinhos.